Alô, alô, pessoal, retornando aqui para a live de quarta-feira. Espero que o som esteja melhor agora. Eu estava com fone aqui, não sei o que está rolando com o som, espero que esteja bom. O som hoje, nossa live com o nosso deputado estadual de São Paulo, Reni. Então estou esperando ele entrar aqui. Melhorou? Que bom, pessoal, que melhorou. Vocês estão me ouvindo bem agora? Se estiver mais ou menos, me avisem que a gente recomeça de novo aqui, enquanto a gente está esperando o Reni entrar para a gente bater o nosso papo de hoje, né? Live de quarta-feira. Vejo bastante gente entrando aí. Pessoal, vou mandar um abraço novamente aqui o pessoal do Novo de Niterói, Lali Barbosa, Bru, Segarra, um abraço para você também. Ângela Cunha, tá me dizendo aqui que o som tá bom. Que bom, Ângela, então resolvemos. Pessoal do Novo Rio das Ostras, o Rafael também. Show de bola, pessoal. Que bom que agora a gente resolveu aqui o nosso probleminha do som que a gente estava tendo. Enquanto a gente espera o nosso convidado de hoje, o Reni, o nosso deputado estadual lá de São Paulo, também do Partido Novo, eu posso atualizando aqui vocês um pouquinho do que está rolando, né? A gente está aguardando agora amanhã, quer dizer, eu não sei nem se foi hoje ou se será amanhã, ou semana que vem. Ah, o Reni entrou aqui, ó, peraí, deixa eu chamar ele aqui. Vamos aguardar aqui ele entrar. E aí, meu caro Reni? Fala, Chicão, tudo Tudo bem, bem com cara? você? Tudo bom, meu. E Pô, que aí? bom, cara. Que Eu honra, entrei, mas aí obrigado. seu som tá. O som Pô, tá ruim? imagina, a honra é minha, prazer. Não, agora tá bom, mas se eu entrei antes e o seu som tava ruim, aí eu vi que você ia sair, aí eu saí, voltei e tal. Boa, agora ficou tranquilo então, né? Que Que bom, bom, deu cara. certo. Que bom. E que honra aqui que você aceitou meu convite pra gente bater esse papo, Pô, cara. Já era pra gente ter feito antes, né? Mas a não é? agenda tá meio louca, aí eu. Não deu, mas que bom que agora conseguimos. Não, mas tranquilo. A agenda tá corrida aí em São Paulo também, né? Como é que estão as coisas aí, Tá, aliás? muito. Meu, cara, tem muita coisa acontecendo, estamos fazendo um monte de coisa aqui, não paramos. Eu tenho dito que eu estou trabalhando mais na quarentena do que antes. Acho que tem muita informação, né, para digerir, e as pessoas em casa, angustiadas, tem mais pressão, tem mais coisa acontecendo. Então você tem que tá mais sintonizado, mais atento, correndo atrás. Eu estou fazendo muito mais coisa, estou muito mais cansado também, porque não para, né? As notícias, as informações, você tem que estar atrás, é pandemia, é dados, é vários países no mundo inteiro lidando com o problema junto. Não é uma coisa exclusiva, né, de um lugar, tá todo mundo nesse turbilhão, economia, saúde. No Brasil a gente ainda tem crise política para tudo quanto é lado, todo minuto, então tem muita coisa para nós. Imagino que você aí também, porque o Rio eu escuto várias notícias. Até quero ouvir um pouco aí das suas informações. O pessoal aqui de São Paulo, a galera que me segue também está curioso para entender. Ah, é, cara, aqui a coisa tá pegando também. Essa semana vai ser instalada a comissão do impeachment, né? E o governador, a gente acabou Verdade. votando aqui. Na verdade, nós do Novo também apresentamos um pedido de impeachment, que aqui a coisa está bem, bem feia, assim, foi bem grosseiro no nosso entendimento o esquema Uhum. de corrupção realmente levado adiante pelo governador, e no nosso entender foi pego e há todas as provas já necessárias para o crime de responsabilidade, envolvimento direto do governador, da primeira-dama, do alto secretariado, foram presos mais pessoas da Secretaria de Saúde hoje, outros fiscais também da Secretaria de Fazenda. Então, assim, a gente vive um cenário realmente de corrupção endêmica aqui no Rio de Janeiro. É um grande vírus que a gente também tem que combater. E a gente está aí fazendo o nosso papel, infelizmente, no meio de uma pandemia, né? A gente não, assim, esperávamos que não fosse assim, não queríamos que fosse assim, porque, obviamente, a gente É. espera que numa situação dessa a gente possa de alguma forma encontrar uma união para encontrar resultados, mas o que a gente viu foi uma baita de uma roubalheira durante a pandemia e em especial na área de saúde, o que é pior ainda, né? Então a gente É. até tem falado realmente a situação aqui é de crime hediondo mesmo, assim, o cara levar adiante corrupção na saúde durante uma pandemia
é realmente impressionante. E a Assembleia ainda vive uma situação específica, porque os deputados que tinham sido presos na furna da onça retornaram para a Assembleia e também vão julgar o impeachment por enquanto, né? A não ser que o presidente da Assembleia encaminhe para o Conselho de Ética o caso deles, em definitivo, mas não encaminhou ainda. Eles vão realmente julgar também o impeachment do governador, que muita gente está dizendo que é uma falta de coerência, né? Dado que como é que você vai julgar o impeachment do governador por quebra de decoro e probidade se você mesmo está sob júdice nesse aspecto? Então, são situações Nossa. complexas que pegaram a gente em cheio aqui no momento que a gente mais precisava de reestruturação. Mas temos que resistir e montar o que tem que ser feito o mais rápido possível, resolver e caminhar para frente, né? Acho que em São Paulo teve algumas questões com respiradores também, né? Algumas compras estranhas. A gente andou vendo aí pelos Teve, é. jornais. Tem acusações, histórias acontecendo no Brasil inteiro, né? Eu tenho dito que todas as nossas mazelas, como na gestão pública, no governo, no Estado, na nossa sociedade no geral, elas nesse momento elas só amplificam a crise que o mundo inteiro está passando. Ou seja, quer dizer, as coisas aqui no Brasil elas tendem a ser piores que nos outros lugares, porque a gente é mais corrupto, porque a gente tem um Estado menos capaz de entregar qualquer serviço básico, porque a gente tem uma cultura mais egoísta, porque nós somos menos patriotas, porque a nossa política parece torcida de futebol, enfim, todos os nossos problemas que eles já existem, aí você coloca tudo isso dentro de um momento de crise máxima, de saúde, da economia, de tudo, problema, e não só do nosso país, mas é um problema mundial, o mundo inteiro está passando e vai passar por uma crise ainda maior, econômica, o mundo inteiro tem um problema de saúde, de um vírus ainda que nós estamos descobrindo os detalhes das coisas e como funciona, então não tem, assim, né, infelizmente, o óbvio, a lógica, a racionalidade nos leva a concluir que a situação aqui no Brasil não poderia ser maravilhosa, dado o nosso histórico e todos os entraves que a gente tem. Eu estou curioso com uma coisa, e aí quanto tempo você acha que seria esse julgamento do impeachment? Vocês vão ter uma comissão de investigação parlamentar, mas ele não controla a Alerj, né, a Assembleia do Rio, porque aqui em São Paulo, assim, a maioria está com o governador, então e sempre foi assim, na história do estado de São Paulo, o governador sempre teve a maioria na Assembleia. Você sabe bem, você está experimentando isso no Rio, que as nossas assembleias estaduais elas têm um papel muito pequeno no âmbito de legislar, no poder de legislar e na autonomia, né? A nossa federação brasileira não é bem uma federação. O legislativo estadual ele tem uma parcela quase que ínfima e residual, falando no vocabulário técnico nosso, perante a Constituição. O poder todo está concentrado na esfera federal. Então, tem poucas situações onde a gente tem o espaço de fazer a diferença. A gente tem que atuar muito mais de outras maneiras, com projetos reais. Eu tenho feito projetos assim, imagino que você também. Fiscalizar, estar em cima, propor leis, algumas leis são no âmbito estadual, mas um impeachment de um governador é um momento que o legislativo estadual ganha uma proeminência, um espaço diferente. Do mesmo jeito que aqui em São Paulo a gente teve a reforma da Previdência, que eu tive a felicidade, né, de poder contribuir e fui o relator, e isso momento também raro e único para o legislativo estadual, mas conta um pouco aí dessa história que eu particularmente estou curioso em entender como é que a composição da Assembleia em relação ao Witzel, enfim, como é que vai se dar esse impeachment, esse processo? A gente fica nesse sanduíche de competências, né? Mas a gente, assim, o processo é até bem diferente daquele que a gente viu da Dilma. Aqui a Constituição Estadual prevê um procedimento também. Então agora se instala uma Uhum, comissão de deputados, vão estar representados tá. 25 partidos da Assembleia nessa comissão. O Alexandre Freitas vai ser o nosso representante lá. E aí eu
Vou Legal. fazer a defesa em plenário da nossa posição. Cada partido depois vai ter 1 hora em plenário. Eu vou fazer essa defesa da nossa posição em plenário. E aí a gente vai votar o relatório final dessa comissão, né? Se for pelo impeachment e a gente aprovar, então o governador é afastado do cargo. E aí é constituída uma Uhum. outra comissão mista com desembargadores, Tá. metade de desembargadores por sorteio e Uhum. metade de deputados por eleição. E aí sim, essa comissão mista que decide Uhum. o destino final do impeachment do governador. E ela é presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça. E aqui no Rio, você falou Ah, muito tá. bem, assim, essa situação é raríssima, porque normalmente os governos conseguem, através daqueles velhos incentivos que a gente conhece, manter uma base funcional, né? Atendendo demandas locais de Uhum. deputados, conversando com a Assembleia, que realmente fica no sanduíche constitucional aí de competências, mas aqui o governador foi tão ruim, que nem isso ele conseguiu fazer. Quer dizer, a primeira coisa que ele fez quando chegou foi querer disputar o Palácio do Planalto em 2022. Então, só se interessou na sua campanha presidencial é, imaginária, viveu no fantástico mundo de Witzel, como a gente tem falado aqui, e simplesmente não governou o Rio de Janeiro, realmente deixou o Rio de lado, deixou para uns secretários estranhos que acabaram se aproveitando dessa posição e envolvendo diretamente o governador também, acabaram aí deixando com que uma turma criminosa ganhasse contratos, fizesse contratos com a primeira-dama, enfim, uma coisa realmente muito direta, né? Diretamente ligada. E aí deu no que deu, claro, assim, é uma coisa muito escancarada. A polícia funcionou, pegou os esquemas criminosos, achou as provas que precisava, e aí fizeram as buscas e apreensões e tudo. Então, assim, realmente foi por 69-0, né? Só um deputado não votou, porque se ausentou da sessão, mas realmente foi Uhum. 69-0 pela abertura do impeachment. E realmente a gente vive um momento histórico, acho que é a primeira vez na história em que se abre de fato um processo e ele vai e deve caminhar, e muito provavelmente, pelo cenário atual, deve realmente ocorrer o afastamento do governador. Então, realmente é uma coisa muito histórica aqui que a gente está vivendo, no mau sentido da coisa, né? Mas histórica que a gente está vivendo. E eu lembrei muito, aliás, de você, enquanto me relacionava, as poucas vezes que tive com esse governador, que eu sei que você escreveu um livro sobre inteligência emocional. E esse governador, definitivamente, para mim, não é um cara que parece ter uma grande inteligência nesse sentido, mas no fundo é um cara que fica tão alheio que, no fundo, essa inteligência seria uma coisa meio construída naquela sensação de rei, de ungido por um Deus É. que colocou ele ali, aquele complexo de juiz que a gente conhece às vezes, que ele tem certeza que é Deus, né? Ele não tem nem um pouco de dúvida. E aí também lembrei, cara, dessas relações que ele tem com o Bolsonaro e pensei, cara, imagina o que o Reni pensa do Bolsonaro. Imagina esse cara, imagina a gente olhando um cara que tem talvez uma das menores inteligências emocionais possíveis à frente do país no meio da pandemia. Não sei se você queria falar um pouquinho Meu. sobre isso, como é que você está vendo Não, não, essa vamos lá, figura? vamos lá. Esse tema é interessante. Assim, o meu livro é sobre inteligência do carisma, mas eu digo que o carisma não é um dom, né? Mas é uma coisa que você trabalha e desenvolve. E o carisma é uma forma de poder, né? Porque você pode falar, pô, mas o que tem a ver com o que você faz? Eu sou cientista político e eu estudo poder, eu estudo política. Então, o carisma é um tipo de poder, o que a gente chama de soft power. E aí eu, pô, fui tentar entender, me aprofundei e descobri que o carisma ele não é um dom, ele pode ser treinado e aprendido. E na minha entendimento, na minha pesquisa, eu cheguei à conclusão de que o carisma é uma combinação de três inteligências. Por que inteligências? Porque são coisas que você vai desenvolvendo no plano cognitivo, não é um negócio, não é uma fórmula, seja engraçadinho. As pessoas às vezes definem carisma assim, né? Ah, seja extrovertido. Ah, então quer dizer que quem é tímido ou introvertido jamais vai ser carismático? Não tem nada a ver. Então eu falo que são inteligências. E aí, como toda relação humana, ela se baseia em três níveis, que é eu, que é o dono, né, a pessoa, você e tal.
O outro que eu estou conversando, meu interlocutor, você sempre vai estar conversando com alguém, no caso você, e o terceiro é o contexto, onde você está inserido. E aí você tem uma inteligência para cada uma dessas peças, que eu chamo de tríade aí do carisma. Então, o que é a sua inteligência na esfera pessoal? É emocional. Você não vai ser carismático ou você não vai dominar certos usos de ferramentas de poder se você não se conhece, se você não entende por que você é do jeito que você é e se você não consegue controlar as suas emoções. A segunda é com o outro, que eu chamo de inteligência social. Então, eu preciso prestar atenção em você. Pô, quais são os sinais que você está me dando? O que você está falando? Qual a linguagem que você está usando? Como que você está corporalmente respondendo ao que eu falo? Tudo isso faz parte de uma sensibilidade com o outro. E, por fim, o contexto. Eu até citei, né? Eu cito nas minhas aulas sobre isso, que o Bolsonaro, e o Trump, por exemplo, eles são caras que têm a inteligência emocional e social muito ruim, muito baixa. Aí você fala, pô, mas como é que esses caras chegaram lá? Eles, felizmente ou infelizmente, eles têm uma inteligência contextual. Eles leram um cenário muito bem e entenderam o que naquele momento era necessário, as pessoas queriam ouvir. E eles são um produto de um contexto, muito mais do que um produto de habilidades internas, de saber se entender, ou de olhar e ler os outros, ou se comunicar bem, ou falar bem. Então, o Witzel também na mesma linha, assim, né? Acho que ele conseguiu ler o contexto e ele é um produto desse contexto. Infelizmente, o Brasil ele navega em pêndulos, né? Ainda mais numa era polarizada, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, os pêndulos ficam mais fortes. E aí a gente estava num pêndulo totalmente distorcido para um lado muito ruim. E aí aqueles que souberam falar assim, não, eu sou a única força capaz de combater tudo isso daqui, se deram bem. Mas óbvio que, né, assim, o contexto de uma eleição ele é muito pontual. É muito diferente você ganhar uma eleição e você governar um país continental com 210 milhões de pessoas, com estados tão distintos, com realidades tão complexas. O Brasil talvez seja um dos países mais complexos que tem, né? Porque a gente não é autoritário ao ponto de ter um governo central que fica ditando como nós vamos se comportar. O brasileiro não aceita, não gosta, não quer ser desobediente. Então não é que a gente tem as características de um povo asiático ou de alguns povos asiáticos que são mais obedientes, disciplinados. A gente questiona, contesta tudo, até demais às vezes. Eu tenho uma crítica, estou lendo sobre isso. A falta de humildade, às vezes, do brasileiro, ela cria problemas para a nossa democracia. E somos muito grandes, então óbvio que você precisa ter alguma inteligência de ler o que está acontecendo. Eu acho que grande parte do problema do Bolsonaro é porque ele não tem essas inteligências. E aí eu vou até mais longe e questiono, pô, será que ele quer, ele gosta, ele tem vontade de ser o comandante da nação? Ou ele quer o status, ele quer a sensação de falar, eu sou o líder máximo, a adoração, né? Eu também tenho falado sobre isso, essa relação que os líderes brasileiros têm com os seus eleitores, seguidores, se torna quase que uma seita, uma coisa religiosa, uma relação de fé ou de torcida. Enfim, então parece que ele não está ali para governar. Esse não é o tesão dele, não é o que move, o que o cara acorda e fala assim, eu quero chegar naquele lugar porque eu tenho vontade de resolver problemas gigantes, entendeu? E aí isso fica muito claro quando você vê a maneira como ele trata, lida, como ele constrói a equipe dele, como ele se comunica com as instituições, como ele se comunica com os brasileiros. Ele está o tempo inteiro causando atrito, e aí tem muita gente que fica criticando, mas ele não consegue governar, né? Ou responde defendendo ele não consegue governar. Bom, mas ele não consegue governar porque ele está o dia inteiro provocando todo mundo. E desculpa, eu e você estamos na política. A gente sabe que a política não é assim o conto de fadas. Você não entrou nisso daqui achando que você ia, eu vou conversar com as pessoas e não vai ter ninguém tentando me sacanear, me destruir. Qualquer qualquer frase que eu usar errada de contexto, eu vou ser massacrado, destruído. Você sabe onde você está.
Você entrou num jogo de alto nível, de alta performance, extremamente agressivo e competitivo, no cargo mais alto de uma nação continental. Você não vai para lá para achar que vai ser fácil. Você vai para lá se blindando por todos os lados e falando assim: deixa eu não dar munição para os meus adversários, inimigos, rivais. E sim, até aqueles que não querem que o Brasil dê certo. Então, para mim, quem usa esse argumento de defesa do Bolsonaro, mas ele é vítima desse negócio. Ah, desculpa, você entrou numa guerra. A política é uma guerra. E é uma guerra séria. Você não vira presidente da República achando que você vai brigar com todo mundo e que isso vai te ajudar a governar. Claro, pode te ajudar no seu projeto de perpetuação no poder ou de continuar chamando a atenção das pessoas, aí lindo. Mas governar uma nação, definir quais são as políticas de educação. Pô, o ministro da Educação, aquilo ali é assim, uma aberração, porque o cara ele se comporta de um jeito totalmente ideológico, mas assim, é uma fábrica ideológica, mas a função dele, a pasta dele é educação. Aí você pergunta, o que você está fazendo pela educação? Porque eu entendo e respeito, na política, nós damos opinião. Nós devemos dar opinião. Você dá opinião, eu dou opinião o tempo inteiro. Mas você senta lá no seu gabinete e você pensa soluções para o estado do Rio. Você pensa como lidar com problemas. Eu também. Eu dou um monte de opinião, mas eu sento. Eu aprovei uma lei em 7 meses de mandato, a política estadual de drogas do estado de São Paulo não é pouca coisa. Eu fui o relator da reforma da Previdência. Isso em um ano de mandato. Pô, você ser relator da reforma da Previdência, isso acontece a cada sei lá quanto tempo. Você aprovar uma lei, protocolei várias outras leis, estou tentando, estou em outros projetos paralelos. Eu estou trabalhando, eu estou participando do debate público e político e dando opiniões políticas, claro. E as pessoas esperam isso de mim, né? Mas eu também estou trabalhando. Agora, o ministro da Educação, ele está o dia inteiro só falando. Enfim, aí você olha para essa combinação de coisas e você fala, ele não quer ser presidente, ele quer ter o status. E legal isso, tipo, mas pô, é uma tristeza para um país que está esperando, né, uma liderança. Enfim, isso é um pouco da minha análise, mas quero ouvir a sua também, que eu sei que você está Não, perfeito. bastante crítico e tem que ser, porque não dá para a gente fechar o olho. A gente não pode ser cego ideologicamente. Eu achei um absurdo e lutei e falei tudo que eu podia contra os desmandos, desgovernos e absurdos que o PT estava fazendo com o Brasil. Mas eu não posso, porque eu não concordo com aquilo, olhar para outra coisa que também é uma palhaçada e falar, não, tá tudo lindo. Não, e tem que existir um mínimo de coerência, entendeu? E eu acho que aqueles que não aceitam a crítica e não conseguem fazer autocrítica, é o caminho da destruição. Aliás, esse é o caminho da destruição na política, a incapacidade de fazer autocrítica. O PT não fez autocrítica, uma hora a casa caiu, uma hora chegou o momento deles. Se o bolsonarismo e o Bolsonaro não fizerem autocrítica, é inevitável que vai acontecer. E eu falo isso dentro do Novo. Se o Novo não faz autocrítica, se eu não faço autocrítica, você não sobrevive dentro da política, porque você precisa ouvir, você tá cercado de gente, a democracia é isso, não é a sua opinião, não é o projeto do Chicão que está aí, né? O Chicão está representando X pessoas e mais várias outras. Uhum. Esse projeto é coletivo, o meu também, não é o projeto do Reni. Pô, eu tenho uma ideia, eu sou cabeça de frente ali, quem está botando a cara, mas eu estou trazendo comigo um pessoal que acredita nisso que eu falo. E no meio do caminho vão começar a não gostar do que eu falo. E ok, o mercado das ideias, né? O mercado das opções, das alternativas. Muda de representante, tem outros ali. E normal, eu acho isso saudável, porque tem competição e tem concorrência. Essa é a beleza da Uhum. democracia. E eu não espero ser idolatrado. Eu estou tentando fazer meu melhor. Eu vou errar, eu posso acertar. Mas eu tenho um objetivo. Eu estou nisso porque eu tenho vontade e tesão de resolver grandes problemas e botar o meu país, a minha nação, num caminho certo. Agora, não é porque eu tô com ego e eu queria ser aclamado, idolatrado, ou porque eu tenho uma questão interna,
assuntos psicológicos internos que eu tenho que ventilar e ficar brigando com todo mundo todo dia para minha vida ter sentido. Ou sei lá qual é a loucura ou o que está acontecendo ali, entendeu? Então, acho que tem umas coisas que elas estão translocadas, né? Sim. Enfim, infelizmente isso é um pouco da história do Brasil, não é exclusivo do Bolsonaro, mas é o que a gente assiste recorrentemente. A gente tem a Mas gente conta um pouco aí da sua ideia. a gente acaba tendo essa busca do mito, né, do salvador da pátria. Acho que a gente fala bastante sobre isso, né? A gente costuma repetir bastante essa questão do salvador da pátria, essa questão do o pai do povo, né? O povo precisa de um pai, alguém que cuide, alguém que seja o grande responsável por ele. E é uma coisa que se repete muito o tempo inteiro na nossa história, né? Vem vindo desde sempre. E a gente continua repetindo essa mesma história, mesma situação. E eu vejo muito isso também puxando um pouco e concordando 100% com tudo que você disse aí de forma brilhante, eu puxo um pouco muito esse assunto também da autorreflexão e autocrítica para o eleitor. Né? Os políticos também não têm essa Isso, habitualidade de falar também do isso, eleitor. E eu isso, acho que o eleitor isso. também tem que botar a mão na consciência de que ele importa muito no processo e que certas práticas Muito. ele não quer praticar mais na vida dele, portanto, ele não deveria aceitar que elas aconteçam em qualquer âmbito. E Isso. aqui no Rio, por exemplo, a gente vê, por exemplo, até dentro da própria Assembleia, muitos deputados ainda puxam, muitos políticos, de um modo geral, ainda puxam para uma relação clientelista. Outro dia eu estava conversando com uma pastora, um exemplo, e ela falou com super naturalidade, super, sem nenhuma crítica no sentido assim, lá, poxa, não, porque lá na nossa igreja, na Baixada, eu consigo, a gente tem ótimas relações e, portanto, eu consigo ajudar muita gente, colocar muita gente para fazer os exames nos hospitais. Então, isso é muito importante, porque eu acabo ajudando muita gente. E aí, se você não parar para pensar exatamente o que ela está dizendo, você vai até falar, poxa, que legal, essa pessoa está ajudando as pessoas a fazerem o exame. Mas o que isso significa é que, por conta das relações pessoais dela com alguém ligado à política, ela consegue fazer com que as pessoas que realmente precisam de um exame estão furando fila no sistema de saúde, né? E a naturalidade com que isso sai, dado que a sensação da pessoa que ela está ajudando, é não entender que aquilo ali é pegar e furar o lugar na fila de alguém. Então, esse pequeno gesto, vamos dizer assim, e a forma de dizer, às vezes de forma muito natural, na minha opinião, também acaba se refletindo nas escolhas das urnas, né? Que é o que as pessoas Sim. acabam deixando transparecer e o espelho que elas colocam ali nas assembleias, né? Que eu tinha uma percepção até um pouco diferente disso, eu achava que a assembleia não era representativa. E depois que eu entrei na assembleia, eu mudei de opinião. Eu acho que ela é representativa. E eu acho que ela representa, sim, o homem médio daquela região. Que é isso que, inclusive, é isso que Exato. ela busca fazer, né? Então, me parece assim que realmente essa questão da consciência cultural da sociedade do eleitor também, e eu acho até por isso que muitas vezes nós, quando colocamos questões, até do novo, quando nós somos críticos com um lado e outro em razão da coerência, né, daquilo que a gente defende, acaba sendo distorcido como se a gente estivesse, na verdade, atacando pessoalmente alguém, ou sendo uma coisa direcionada, ou você é realmente. Se você pega o Lula ou o PT, você é fascista. Se você critica o Bolsonaro, você é fascista. Desculpa, você é o esquerdista, comunista. Então, é muito louca essa lógica que a gente acaba vivendo, que estão em todos os aspectos aqui da nossa sociedade, né? Assim, essa observação acho que a gente precisa fazer sempre para que as pessoas tenham também essa consciência de que são elas os grandes promotores da mudança e são elas que vão mudar a sua realidade, claro, de uma forma conjunta, mas são elas as responsáveis pelas vidas delas e pelas realidades que elas vivem. E sim, o poder público tem uma parcela, porque pode prejudicar como prejudica muito, pode ajudar também, se fosse bom e eficiente, e hoje está muito distante disso em grande parte dos lugares, né? Então a gente tenta levar essa mudança de consciência até para que a gente se olhe no espelho e entenda que essa é a nossa responsabilidade também. Cara, Chicão, você está absolutamente certo. Essa é aliás, uma das metas, né? Um dos propósitos do meu mandato, e acredito pela sua fala já do seu, que é trazer consciência.
consciência política. E acho que tem duas coisas interessantes que você falou, né? Uma dessas é ligado com a percepção e a consciência de que seus atos são os atos coletivos dessa sociedade. E as pessoas elas têm uma desconexão entre o comportamento pessoal delas e a sociedade que elas estão construindo. Isso requer uma atenção muito grande, aí uma inteligência emocional de entender, né, quem é você, o que você está fazendo. E no passo seguinte, a inteligência social, que um dos elementos ou das subcaracterísticas da inteligência social é a consciência social. Você não existe isolado numa ilha. Você parte de um negócio. Os seus comportamentos e atitudes que você nem parou para pensar quais são. Então, o primeiro passo, você tem que entender quais são e listá-los e entender que você se comporta de tal maneira. No segundo, você tem que bater aquele comportamento com o coletivo, com o todo que você faz parte. E concluir, peraí, mas isso daqui tem um impacto positivo ou negativo? Peraí, mas isso daqui é o que eu gostaria que os outros fizessem comigo ou não? Enfim, um monte de questionamentos e perguntas de maturidade. Que nós somos muito imaturos politicamente, somos infantilizados, né? Porque uma criança, ela tem um entendimento superficial das coisas. Isso tem a ver com a maturidade. A maturidade, você reflete sobre cada ação sua e mede consequências de desdobramentos que você, quando é mais jovem, você não consegue conceber os impactos daquilo. Então, e na política, ou na nossa vida pessoal, você tem um impacto na vida coletiva ou na vida política. E as pessoas não fazem essa conexão. Então, isso é uma questão de conscientização e amadurecimento político, de algo que tem que acontecer. E aí tem um outro ponto que você mencionou que eu quero destrinchar ele, eu quero abrir, porque você falou assim, eu me surpreendi o quanto a Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio, é representativa. E essa palavra, assim, as pessoas sabem o que significa, mas elas não interiorizaram. Então eu quero ir no detalhe dela. Representativa, gente, significa o seguinte, as pessoas que estão lá, os deputados que estão lá, eles representam, eles espelham o resto. Isso é que significa quando o Chicão fala assim, ela é representativa, ou seja, está coerente a característica, comportamento dos eleitos com aqueles que os escolheram para representá-los. Representatividade é um negócio que atesta talvez uma das coisas mais óbvias sobre a política, mas que o brasileiro também passa por essa frase ou por essa reflexão desapercebido, que é a política é um reflexo da sociedade. Se a nossa política é podre, gente, me desculpe, mas a nossa sociedade está doente, ela tem um problema. E nós temos que transformar a sociedade para transformar a política. Ah, mas existe o cara que desviou, que ele se destoa? Existe. Mas esse cara, ele precisa ser eleito. Ah, mas eu fui enganado. Beleza, não seja na próxima. E você se decepciona cada dia da sua vida. Você acorda e toma uma apunhaladinha nas costas. O que você faz? Você vai para casa, chora e não sai mais de casa? Ou você levanta a cabeça e fala assim, vou estar esperto. Amanhã não tomarei a mesma apunhalada nas costas no mesmo lugar, do mesmo tipo de pessoa. E simples. Então, assim, esse é o processo adulto. A criança não tem o que ela quer, ela chora e não quer mais brincar. O adulto olha, engole, aprende com o erro, adequa, corrige e na próxima vez age de uma forma mais aperfeiçoada. Então, quer dizer, são elementos muito óbvios, mas eles não são óbvios para o brasileiro ainda. E mesmo para a gente que estamos lá dentro, eu estou lá dentro, eu reflito sobre isso, eu só consegui sentir a penetração total desses conceitos em mim, vivendo todos os dias aquilo ali, entrando num plenário com 93 outros deputados e participando de uma discussão sobre um assunto do Estado sério. E vendo quais eram os argumentos, qual era o interesse, qual era o comportamento de cada pessoa que estava ali.
Aí aquilo começou a interiorizar dentro de mim, o que era um conceito que eu já tinha, óbvio, felizmente, ou porque está próximo da minha atuação profissional como cientista político. Mas não assim interiorizado. Então, eu entendo a dificuldade das pessoas interiorizarem essas coisas, mas por isso que é importante que elas estejam perto de nós. Então, os seus eleitores, os meus, as pessoas que nos seguem, as pessoas que estão começando a entender que a política é a vida delas, vem conversar com a gente, vem perguntar. Mas de um jeito adulto, sem gritar e xingar e apontar o dedo. Pergunta, ô Chicão, mas por que você está fazendo aquilo? Cara, tenho certeza que você tem uma explicação completamente plausível. Você pode até discordar, mas aí você vai falar assim, olha, cara, infelizmente eu discordo disso. Eu vou procurar um cara que prioriza outros valores na próxima eleição. Tá bom, mas essa é a democracia, ela é sobre essa divergência de opiniões. Enfim, então a gente tem um longo caminho, né? Não, com certeza. E aí eu vi Falei até os demais. comentários aqui do pessoal, muita gente concordando também, muita gente aplaudindo aqui as colocações. Eu acho que a gente realmente entrou nesse processo agora, bem interessante, a gente conseguir enxergar isso com mais clareza, né? Porque realmente a gente teve anos de PT muito duros e que realmente dividiram a população. E parece que a gente saiu de um lado do pêndulo para o outro lado do pêndulo, né? Foi como se a gente precisasse encontrar um lado para de repente ler até o outro, e aí a gente talvez, né, espero, começar a entender que, na verdade, nesses dois extremos estão pessoas muito parecidas, né? Eu vi uma analogia até uma vez, a pessoa falou, tipo, até num filme, até, o cara tipo, é muito bom no que ele faz, excepcional, e o outro cara é muito ruim no que ele faz, péssimo. E o cara não. Ele é mega esforçado e sempre o azarão tá chegando ali. Os dois estão subindo juntos no elevador. E aí o cara que é ruim fala: Porra, cara, que honra tá aqui do teu lado. E ele fala: Olha, cara, a gente tá muito mais próximo do que você imagina. Porque na verdade eu sou muito bom todo um lado, o outro tão ruim todo outro, que nessas rodas aqui você tá muito mais perto de A gente mim se do que todo encontrou. esse outro espectro de pessoas aqui. E eu fico pensando nisso, falei, cara, a gente realmente tem que fazer toda essa volta eventualmente para que a gente possa entender onde é que a gente quer ir e se colocar, né? Só que exige uma certa resiliência até institucional Pô, e a gente precisa defender muito. bastante, né? Que eu acho que é muito importante aí nesse momento também. E nós, acho que, assim, eu vejo muito também tua atuação, acompanho lá nas tuas redes, vejo que você também tem sido um defensor incansável aí dessa institucionalidade. Nós aqui também temos buscado muito isso, porque realmente, assim, há um limite também para o estresse do que a gente pode levar as coisas, né? E essa preocupação do limite do estresse, a gente já está no estresse de pandemia, já está no estresse emocional de ter que ficar preso em casa, já está no estresse emocional de perder o emprego ou de não saber se vai estar no emprego amanhã. E aí você ainda tem que acompanhar na TV uma pessoa estressando as instituições. Realmente, depois dessa, eu acho que a gente pode dizer que a gente passou por uma aprovação. Pô, nossa, muito. E assim, essa questão da institucionalidade é muito importante para um pouco do debate de hoje, né? Nós estamos escutando as pessoas falando, ah, não, mas o STF, o comportamento do STF é absurdo. Beleza, eu tenho várias críticas, e já tenho faz tempo, e sempre tive, e provavelmente continuarei tendo, porque o Brasil está longe de ser a Suécia ou os Estados Unidos. Então, nós vamos ter que criticar, se aperfeiçoar, se amadurecer para chegar lá. Mas a solução para essas críticas e para esse amadurecimento é via instituições. Você tem alguma coisa muito grave com o comportamento do ministro do STF? Entra com um pedido de impeachment no Senado, faz pressão política, fa cria uma base política para que aquilo avance. Você não fala que esticou a corda, as consequências vão ser graves. Você não ameaça romper com as instituições, porque isso é a base da democracia. As instituições são a maior garantia que nós temos, que as regras vão ser aplicadas de forma imparcial. Ah, mas não são imparcial, Reni. Bom, mas é mil vezes melhor do que se fosse na vontade de alguém que acorda, eu ou você acordasse todo dia e falasse, sabe o quê? Eu não aguento mais ver o Chicão. Então, cara, vamos arrumar alguma coisa para se livrar dele. Não é assim, entendeu? Tem todo um processo. Aí você fala, mas
algumas instituições se comportam assim. Não, elas podem até tentar, o processo vai tirando a força delas, porque o processo institucional tem um monte de freios, de equilíbrios, de contrapesos, e tudo isso vai tirando a força de um indivíduo, de uma pessoa que age de um jeito. E assim, é curioso, porque se o bolsonarismo está tão incomodado com o STF, por que o Bolsonaro não mobiliza toda a sua articulação política que não existiu até hoje, agora existe, para a sua tentativa de sobrevivência política pura e simplesmente, que é cooptar o centrão? Por que ele não mobiliza essa capacidade que ele está tendo agora para avançar com um processo de impeachment, então, de algum do ministro do STF? Que existem algumas acusações ali que são plausíveis ou podem ser mensurados. Por que isso não acontece? Porque não é isso que eles querem, entendeu? Não é o respeito pelas instituições, não é o respeito pelas regras do jogo. Ah, mas as regras do jogo são antiquadas. Tá bom, então vamos ser práticos, gente. Elas são antiquadas, elas são problemáticas. Como é que a gente resolve isso? Eu acordo e estabeleço a minha regra do jogo ou o Chicão? Não. A gente tem um processo para mudar a regra do jogo. Vamos fazer mudar. Ah, não pode, ninguém consegue isso. Claro que consegue. A gente não consegue fazer reforma da Previdência. A gente não consegue fazer reforma trabalhista. A gente não faz um monte de reformas o tempo inteiro. Faz. Não se passa nada. Nunca se passou nada, então. Claro que se passou e vai passar. Só que você precisa ter prioridade, você precisa ter propósito, você precisa ter vontade, você precisa estar claro para que você está lá. Você está lá para resolver os problemas do Brasil ou você está lá por outras razões? Ah, porque eu quero defender minha família, porque eu quero defender meus amigos, porque eu gosto de ser aclamado, porque, pô, é demais ser o presidente de um país desse tamanho, por isso, por aquilo, sei lá. Mas você tem que entender por que você foi ali. E o que fica claro para mim é que não é por isso, e esses argumentos eles são falsos. O próprio Flávio Bolsonaro não votou contra a CPI da toga, né, do STF. Tipo, ele não queria que aquilo avançasse. Tá bom, se ele não quer. Então, no fundo, tem um grande jogo de cena. E aqueles que estão hipnotizados pelo vírus da seita política brasileira, que seja a seita lulista ou seja a seita bolsonarista, comece a prestar atenção, né, nas verdadeiras ações por trás das fachadas que estão acontecendo nesses argumentos que parecem maravilhosos. Um outro exemplo disso, que para mim soa de uma forma muito gritante, o Bolsonaro fala muito do patriotismo. E ser patriota, né, a ideia de nacionalismo, é a coisa mais forte que a gente tem para se organizar coletivamente. A identidade nacional, né, o nacionalismo, não esse nacionalismo de hoje que fala só sobre, que é pequeno, que ele fala do estrangeiro, do inimigo. O nacionalismo compatriota. O Bolsonaro ele fala que ele é muito nacionalista. O nacionalista ele governa para os interesses da nação e não para os interesses patrimonialistas. Patrimonialismo, a origem da palavra vem de pai. Ou seja, o quem? O pai. E aí ele está governando para os interesses de quem? Para a família, para o seu grupo. Então, quando o Bolsonaro se preocupa mais em defender a família dele, ele não está sendo nacionalista. Ele não está sendo compatriota. Não é Brasil acima de tudo. Não é. Então, olhem o que está acontecendo, porque se você não conectar esses conceitos, fica difícil. Ele fala, não, eu sou patriota, ele põe a camiseta do Brasil, eu estou preocupado com a nação brasileira e tal. Será que você está mesmo? Suas ações têm que andar junto com isso. E as pessoas elas precisam acordar, elas precisam, né, entender essas questões para conseguir se libertar. A gente tem um baita desafio. E falando em nacionalismos, essa questão cultural é tão interessante aqui também no Rio, que a gente tem uma situação que o estado do Rio, na verdade, ele foi unificado à força, né, no período de ditadura, em 1975. O Rio de Janeiro era a capital, deixou de ser com a ida a Brasília, e realmente, meio num período ditatorial que a gente vivia, juntaram, então, a antiga capital com o estado da Guanabara, formando, então, o estado do Rio de Janeiro. Mas o aspecto cultural do povo, então, da antiga Guanabara com
o povo que vive e ocupava a capital, essa diferença cultural permanece muito forte, né? Então, assim, isso que a gente está mencionando aqui sobre também a questão da identidade, a questão de trabalhar isso e ser explorado por certos políticos com alguns fins específicos, aqui no Rio eu acho até que foi um pouco foi usado também de uma forma que a gente paga o preço até hoje numa união forçada de coisa, de lugares e pessoas com cabeças diferentes, com práticas Isso. diferentes, com tradições diferentes, que é diferente da formação do Estado de São Paulo, né, do Estado de Minas. Quer Sim. dizer, são formações distintas. E aqui a gente teve essa formação mais à força e que a gente até hoje, eu sinto isso muito no parlamento, sofre com uma diferença cultural muito grande. Não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, não estou dizendo que um é melhor ou correto, o outro é pior, é o errado, não é nada disso. Só é diferente. São formas de agir diferentes, de pensar diferentes. E quando você força essa união, você realmente tem que ter mecanismos institucionais para que a gente possa encarar isso melhor. E por isso eu acho que, agora puxando para o âmbito nacional, é tão importante a gente discutir reformas, né, do nosso federalismo, porque, de certa forma, a nossa união também foi uma coisa meio à força, né? Um momento ali de transição entre uma monarquia e uma república que alguém aceitava, depois não aceitava. A gente, até no momento da independência, a gente teve essa discussão, porque a gente ficou independente, mas o príncipe regente aqui, o imperador, era, na verdade, herdeiro do trono de Portugal. Então, quer dizer, ao longo de toda a nossa história, a gente teve esse problema aí de identidade, mas aflora nos últimos anos, em todos nós, com muita força. Nos últimos, vamos dizer, nos últimos anos, porque realmente, não sei, assim, a gente viveu um período no século passado muito estranho, durante muito tempo, mas pelo menos com esta Constituição começa a florar um sentimento patriota realmente muito grande na própria sociedade, e talvez a gente precise ainda interpretar que é esse sentimento patriota para que a gente não caia na falácia de populistas que usam esse sentimento verdadeiro e legítimo do orgulho de ser brasileiro para distorcer aos seus projetos de poder, né, para distorcer esse sentimento para os seus projetos de poder e voltar a dividir povos dentro do próprio Brasil, que também tem as suas questões, também tem as suas diferenças. A gente volta a ser dividido, ironicamente, sob o argumento deles quererem unir a gente sob uma coisa só. Então, a gente fica um pouco nesse emaranhado, preso nessas narrativas, mas, enfim, acho que talvez com um olhar otimista, volto a dizer, acho que a gente está aprendendo, né? E de repente a gente É. agora participando da política, você, a galera toda também do Novo que entrou, novas pessoas que estão entrando aí também de outros partidos, eu acho que a gente não pode desistir desse ciclo, né? A gente impedir um novo ciclo vicioso e que a gente possa ter mais pessoas também participando. E para mim, acho mais importante, que é um dos objetivos aqui do nosso mandato, é realmente mostrar à sociedade civil que quem é o grande protagonista do nosso dia a dia na sociedade é ela, né? Que a gente não deve esperar muitas coisas do governo, a gente deve se organizar, deve fazer, deve levar adiante. E nessa pandemia a gente viu muita gente se organizando para doar, imensas doações privadas, imensas ajudas privadas aos lugares mais difíceis, de mais difíceis acesso, e todo mundo conseguindo se organizar para resolver um problema que o governo não estava resolvendo e que as pessoas conseguiram levar adiante em todas as esferas. Então, acho que é isso que a gente gostaria de ver cada vez mais, e a gente tentar um ciclo virtuoso aí no médio prazo, quem sabe médio, espero que médio, não longo, né? Um ciclo virtuoso que a gente possa, de fato, ir transformando o nosso país, que não vai ser do dia para a noite, mas vamos de um passo atrás do outro que a gente chega lá. Esse concordo com você, Chicão, e isso que você citou aí da ajudar, né, do voluntariado, da filantropia, desse altruísmo aí coletivo que a gente está assistindo, isso também é um dos outros fatores críticos para uma nação dar certo. E eu falo desse assunto e isso se chama capital social, que é nada mais nada menos do que confiança. Filantropia é um desses elementos do capital social, que é a capacidade de você retribuir para a sociedade. A sociedade que você está, ela é ou um trampolim que te joga para cima, ou uma âncora que te afunda no mar. E assim, tem uma frase que eu gosto muito do Warren Buffett no livro dele, que é um dos caras mais ricos do mundo, né? Ele fala assim: se eu tivesse nascido em Bangladesh ou no Peru, eu jamais seria o Warren Buffett. Porque o lugar que você está
ele pode te ajudar ou ele pode te destruir, entendeu? Te atrapalhar. E, assim, esse sinal, né, de ajuda, de união, apesar de todas as brigas e tudo que a gente está assistindo aqui no Brasil, tem gente que está parando e olhando e prestando atenção e tomando mais consciência sobre esse todo. Isso é um bom sinal. É isso que a gente precisa. E essa é uma característica cultural de capital social, de confiança, que é muito baixa no Brasil. Você perguntar para as pessoas assim, quanto que elas confiam num estranho, pô, é baixo perto de outros países desenvolvidos como Alemanha, Japão, Estados Unidos. E isso faz toda a diferença. Até no ponto de vista econômico, por exemplo, você ter contratos. Você precisa de tantos contratos. Você não confia em ninguém, porque todo mundo vai tentar tirar vantagem aqui. Então, tem um custo de transação. Parte do custo do Brasil está explicado nisso. E assim por diante. Então, os impactos que a gente acha que essas coisas, pô, são meio filosóficas ou intangíveis, não, elas são super tangíveis. Aliás, elas são a parte essencial da fórmula do sucesso das outras civilizações e sociedades. E nós temos que olhar para isso e promover, exaltar, chamar pelo nome, apontar, falar isso é bom, façam mais isso. As pessoas têm que saber que isso tem um impacto positivo. E o quanto que isso é um elemento da transformação da sociedade. Então, acho que esse é o lado positivo, né? Ser otimista sobre esse momento. Claro que essas mudanças elas são lentas e acho que você falou bem, a palavra aqui é resiliência. Nós precisamos ter resiliência. Não vai ser um momento fácil para o Brasil, não está sendo um momento fácil, ele não vai melhorar tão cedo, porque são muitas mazelas juntas numa situação crítica, como eu comentei. Então, a gente vai ver a coisa mais deteriorada, mais difícil. Mas a gente tem que aguentar o tranco, manter o discurso, repetir, ser paciente, trazer consciência, educar, falar, autorreflexão, provocar autorreflexão, pensa, pensa, pensa. Você não sabe tudo, tipo, não compra isso, seja um pouco mais humilde. Do mesmo jeito que nós fazemos isso, eu faço isso toda hora, eu fico o tempo inteiro reavaliando. Pô, nessa pandemia eu mudei de opinião várias vezes. Ainda bem, né? Porque tinha fatos novos, tinha um momento que eu falei assim, não, mas a economia não vai aguentar, isso é uma loucura. Depois eu falava, não, mas aí eu entendia, eu concluía outras coisas e falava, não, não, mas não tem jeito. Precisa isolar, porque se as pessoas morrerem, depois não dá para voltar atrás, não tem como recuperar. A economia funciona na base da confiança. E se hoje todo mundo tem medo, ninguém vai sair para comprar, não adianta se liberar também. Quer dizer, enfim, ao longo desse processo eu mudei de opinião e eu ia mudando. Isso é uma disposição de estar aberto a entender e a melhorar. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que a gente tenha essa postura coletivamente. Vamos tentar melhorar. Me mostre uma coisa boa, converse comigo com racionalidade, com conhecimento, com conteúdo, me traga uma informação forte. Pô, eu vou pensar. E eu quero mesmo, eu quero poder falar uma coisa e você, tipo, me ouça. Vamos conversar, vamos. É assim que a gente vai chegar lá. Não tem outra fórmula, não tem. Pode não gostar, pode ser chato, ai, que droga, que inferno, nossa. Mas não tem outra fórmula. É só essa, gente. É isso aí. Ele, antes que o nosso Instagram expulse a gente aqui, que o nosso papo tá ótimo, dá pra gente É ficar sempre horas e assim, horas né? falando, né? Temos um limite aqui É, de 1 hora. Então, cara, sim. muito obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo, pela parceria. Parabéns pelo teu Eu que trabalho aí em São agradeço. Paulo. Estou acompanhando aqui, acompanho sempre, me inspiro bastante, aprendo bastante também. Pô, Então, parabéns e obrigado aí pela live. E vamos fazer muitas outras ainda, tenho certeza. cara, vamos. Muito bom conversar com você. Profundo. Poucas pessoas assim têm essa disposição de querer pensar as coisas desse jeito. Parabéns pelo seu trabalho também. Acho que a sua situação aí, não querendo dizer que um é melhor ou pior, mas olhando para os fatos, tipo, o Rio, cara, precisa de gente como você. A coisa não tá fácil, né? Já são quantos governadores? Cinco, seis, né? Na sequência, quantas pessoas, líderes aí máximos do Rio envolvidos com vários problemas. A gente precisa, pô, ver o Rio, que é um símbolo nosso do Brasil, melhorando, e você está fazendo um trabalho essencial para isso, cara. Continue firme, forte, parabéns. E é um prazer estar aqui falando com você. Vamos fazer mais.
É isso aí, Valeu, gente. cara. Obrigado. Abração, hein? Vamos Valeu, marcar cara. uma próxima Um aí. abraço. Abraço. Vamos. Até mais, meu. Tchau. Até mais.